Fala concurseira, você que está se preparando para esse concurso da PM do Rio Grande do Norte, seja bem-vindo à nossa aula aqui de análise combinatória. Chegou a hora de a gente se divertir um pouquinho, então fica comigo para você aprender a nossa primeira parte da aula de análise combinatória, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, certo? Primeira coisa. O que significa análise combinatória, tá? A análise combinatória nada mais é do que métodos de contagem. A análise combinatória vai lhe ensinar a contar, beleza? Através de quê, professor? Através de métodos de contagem. Contagem, beleza? Então, a análise combinatória nada mais é do que métodos de contagem que você vai aprender, beleza? Quais são os métodos de contagem, professor? Tem um princípio fundamental, né, da contagem, que a gente vai iniciar por ele, tá? Existe também a permutação. Permutação é outro método de contagem. Permutação. E existe o famoso arranjo e combinação. Combinação, tá certo? Permutação existe permutação simples, né? Existe a permutação com repetição, existe a permutação circular, né? Existe a permutação caótica. Apesar da gente não trabalhar nesse nosso curso aqui de análise combinatória, a gente vai focar apenas nesses três aqui, que é voltado para a banca IBFC, né? Beleza? E combinação, existe a combinação simples e a combinação com repetição, que a banca IBFC cobra também as duas formas, tá certo? Então, de forma aqui resumida, a análise combinatória é isso. Ele vai lhe ensinar a contar através de métodos de contagem. Quais são os métodos? PFC, arranjo, permutação e combinação. Nós faremos aqui em torno de 5 a 6 vídeos para contribuir com o seu estudo, beleza? Então, eu convido você mais uma vez a fazer esse curso completo e se você de fato aprendeu, se você de fato desenvolveu, compartilhe o vídeo, comenta, deixa aqui a sua contribuição também para fortalecer aqui a nossa parceria, tá certo? Muitos alunos perguntam assim, professor, como é que eu sei que uma questão é de análise combinatória? Análise combinatória. Normalmente ele vai dizer o seguinte, ó. Ele pergunta de de quantas maneiras, de quantas formas, enfim. A questão normalmente ele vai estar exigindo de vocês, de quantos modos, de quantas maneiras, certo? Então apareceu uma dessas frases aí, provavelmente você está diante de uma questão de análise combinatória, tá certo? Então, vamos comigo aqui para o nosso primeiro princípio, certo? O primeiro método, que é o princípio fundamental da contagem. Fica comigo. Espero que você entenda e aprenda. Vamos lá. O primeiro método de contagem que a gente traz aqui é um princípio fundamental da contagem, é o famoso PFC, tá certo? O princípio fundamental da contagem é dividido em dois princípios. Quero falar primeiro com você aqui sobre o princípio multiplicativo. Já está dizendo no nome mesmo, né? Você vai multiplicar. Vai multiplicar o que, professor? Você vai multiplicar as possibilidades que existem em cada etapa, certo? Então, primeiro você vai encontrar as etapas do problema. E depois você vai pegar as possibilidades de cada etapa e vai multiplicar, tá certo? Nós chamamos esse princípio multiplicativo, certo? Carinhosamente da regra do I. Regra do I. Por quê? Porque você multiplica, tá certo? Quando você tem o I, você vai fazer o quê? Multiplicar, tá certo? Olhe essa primeira questãozinha que eu trago para vocês aqui, ó. Pedro viajou e levou nas malas 6 camisas e 2 calças, certo? 2 calça jeans. Camisas e calças ele está levando dentro da mala. 6 camisas, 2 calças. Calcule quantas combinações diferentes Pedro pode se vestir e assinala a alternativa correta. Beleza? Pedro ele vai se vestir usando uma camisa e uma calça. Uma calça. Então aqui são as etapas. São duas etapas. Ele vai vestir uma camisa e uma calça.
Então, de quantas maneiras, quantas combinações isso pode acontecer? Muito tranquilo. Ó. Você vai fazer o seguinte: descobrir as etapas, camisa e calça. Quantas possibilidades tem dele usar uma camisa? 6. E é multiplicação, né? Vezes. Quantas calças ele tem? Quantas possibilidades ele tem de usar uma calça? 2. Então 6 vezes 2, 12. Isso significa que ele tem 12 maneiras dele se vestir. Usando uma camisa e uma calça. Nesse caso aqui seria gabarito letra C. Beleza? Então é só multiplicar as possibilidades de cada etapa. Você vai dizer, vixe professor, todas as questões é nesse estilo aqui? Não, né? Questões que envolvem senha, placa, formação de número, ordem, telefone, número de CPF. São questões que é do princípio fundamental da contagem. Apareceu um desses aqui, você já sabe qual o caminho seguir. É multiplicar as possibilidades de cada etapa, beleza? Tem mais questão aí, professor, para praticar? Com certeza. Acompanhe comigo essa outra. Em um restaurante, por quilo, as cubas com comidas se dividem conforme a tabela. Você tem aqui a mistura, 3 possibilidades, a base tem 3 e acompanhamento tem 3. Considere pratos que contenham um alimento de cada tipo. Ó, uma mistura, uma base, um acompanhamento. Beleza? E que incluam todos esses tipos. Então vai ter mistura, base e acompanhamento no prato. Assinale a alternativa que indica corretamente o número de pratos que se pode montar. Cada prato ele é formado por uma mistura, primeira etapa, por uma base, segunda etapa, e por um acompanhamento. Então, de quantas maneiras você pode formar um prato, né? Quantos pratos você consegue formar? Aí você faz da seguinte forma. Quantas possibilidades você tem para mistura? 3. E para a base, 3. E para o acompanhamento, 3. Ou seja, multiplica as possibilidades de cada etapa e aí você vai encontrar o número de maneiras que você consegue formar um prato. Ou a quantidade de pratos que você pode formar. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então você tem 27 pratos. Você pode formar 27 pratos com essas possibilidades, tendo uma mistura, uma base e um acompanhamento. Beleza? Bem tranquilo. As questões de princípio fundamental da contagem, tá? Agora sim, como eu falei, princípio fundamental da contagem são dois princípios. Um princípio multiplicativo, que é a regra do i, e o outro princípio aditivo, que é a regra do ou, que vai estar no próximo slide. Olha essa questãozinha aqui. Ó. Em um estádio de futebol existe 10 portões. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair deste estádio saindo por um portão diferente daquele que ele entrou? Então as etapas que eu consigo ver aqui, ó, é a entrada e a saída. Ele vai entrar e sair. Veja, quantas possibilidades ele tem de entrar? Aí você vai analisar. Pera aí, quantos portões tem? 10. Então existe 10 portões. Então, para a entrada ele tem 10 possibilidades. E para a saída, tem 10 também, né? Porém, ele diz aqui, ó, saindo por um portão diferente daquele que ele entrou. Ah, então ele não pode sair pelo portão que ele entrou. Então vai ter quantas possibilidades? Apenas 9. Porque você elimina aquele portão que ele entrou. Ah, então quantas possibilidades tem dele entrar e sair, saindo pelo portão que ele não entrou? Então, 10 vezes 9, 90. Professor, se não tivesse essa restrição, ele perguntar só quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair do estádio. Então seria 10 vezes 10, no caso 100, né? Como ele colocou uma restrição, então é 10 vezes 9, 90, letra A. Belezinha? Letra A. Show de bola. Seguindo aqui comigo, ó, olha só. Falamos sobre o princípio multiplicativo, só que é preciso você entender também o princípio aditivo. Só pelo nome você já sabe o que você vai fazer. Você vai somar as possibilidades de cada etapa, beleza? É a famosa regrinha do ou, né? A famosa regra do ou. Trago duas questões para você resolver junto comigo aqui, ó. Olha só. Paulo quer assistir um filme. Primeira informação, que Paulo quer assistir um filme. Ele tem disponível para esse filme 5 possibilidades para terror. Ele tem 6 possibilidades para aventura.
e tem 3 possibilidades para romance. Beleza? O total de possibilidade de Paulo assistir a um desses filmes é. Então ele vai assistir um filme. Ou ele vai assistir terror, ou aventura, ou romance. Concorda que ele vai assistir apenas um filme? Então o ou, você vai fazer o quê? Você vai somar. Somando esses 3 carinhas aqui, vai dar igual a 14. Nesse caso aqui, ó, alternativa letra D de Deus. Beleza? Você vai dizer, mas professor, aqui não tem dizendo que tem o ou. Normalmente a questão não vai colocar o ou na questão. Ele pode colocar? Pode, para facilitar. Mas aí, como é que eu sei que tem um ou, professor? Interpretação. Você tem que ler e conseguir interpretar que existe um ou aqui de forma oculta, vamos dizer assim. Se ele vai assistir um filme, então ou é terror, ou é aventura, ou é romance. Concorda comigo? Então tem o ou aqui, com certeza. Então se tem o ou, você vai somar as possibilidades das etapas, beleza? Regra do i você multiplica, regra do ou você soma as possibilidades de cada etapa. Princípio multiplicativo, princípio aditivo. E ainda temos aqui uma questãozinha da banca CESP. Ó. Para proceder a uma investigação criminal, um perito dispõe de... Preste atenção, para proceder uma investigação criminal, esse perito ele tem em mãos aí, ó, 9 procedimentos distintos que empregam apenas recursos eletrônicos. Então, recursos eletrônicos, ele tem 9 procedimentos. E outros 5 procedimentos distintos que empregam apenas recursos humanos. Então, recursos humanos, ele tem 5. Então, ele tem 9 procedimentos de recursos eletrônicos e 5 procedimentos de recursos humanos. Beleza? Nessa situação, a quantidade de procedimentos distintos que o perito tem à disposição para realizar a mencionada investigação. Então, para ele fazer a investigação, ele tem quantos procedimentos? Ele tem os procedimentos de recursos eletrônicos e tem procedimentos de recursos humanos. Se ele vai escolher um procedimento, então vai ser ou de recursos humanos, ou o de recursos eletrônicos, ou recursos humanos. Então, quantas possibilidades ou quantos procedimentos ele tem em mãos? Tem 9 eletrônicos e tem 5 humanos, ou seja, ele tem 14. Era só você somar uma questão como essa, letra C, C de caveira. Vamos para cima buscar essa farda. Então, muito tranquilo essa questãozinha. Beleza? Ideia do ou, soma. Ideia de i, você multiplica. Tá certo? Belezinha? Eu vou seguir com vocês aqui, ó. Vem cá, ó. Eu falei para vocês, né, lá no início, eu coloquei algumas palavras-chave que você consegue identificar que é uma questão de PFC. Uma delas é formação de número. Trouxe 2 questões para vocês aqui de formação de número, certo? Caiu questão de formação de número, já é uma questão de princípio fundamental da contagem. Olha aqui, ó. Com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6 e 7, o total de número de 3 algarismos sem repetição que pode ser formado é igual a... Ele está dizendo que é sem repetição, então você não pode repetir os algarismos. Ele diz que vai formar número de 3 algarismos. Você coloca 3 tracinhos. Um algarismo para cada traço, tá certo? Então, isso aqui vai ser as etapas. Primeira etapa, que é o primeiro algarismo, segunda e terceira, tá certo? Aí o que é que acontece? A questão dá para você os algarismos que você pode utilizar. Se ele não desse os algarismos que você pode utilizar, você iria considerar do 0 até o 9, tá certo? A questão, ele pode dar para você os algarismos que você vai utilizar, como esse exemplo aqui, ou ele pode não dar. Se ele não dá, então você usa do 0 ao 9, tá certo? Então nosso foco vai ser esse aqui, porque a questão diz que tem que ser formado apenas com esses algarismos aqui, tá bom? Então qual é o total de números que a gente pode formar, né, de 3 algarismos? Vamos lá. Tem que botar as possibilidades de cada etapa e depois multiplicar, né? Que você vai escolher um algarismo e o outro algarismo e o outro algarismo para formar o número. Como é i, multiplica. Tá certo? Então vamos comigo. Ó. Quantas possibilidades tem para esse primeiro algarismo aqui, para essa primeira etapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem muita gente que coloca um 6 aqui. Se colocar um 6, você vai estar cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Porque aqui você tem um 0. E o 0 ele não pode ser utilizado, né, como o primeiro algarismo. Por quê?
Porque imagina, se o zero for aqui, e aqui vem um e aqui vem um 3, esse número é 13. E 13 não é um número de 3 algarismos, aqui é um número de 2 algarismos. Ah, então formação de número, ele não pode iniciar com zero. Ah, então você não tem 6 possibilidades. Você agora tem apenas quantas? Você elimina isso aqui, fica com 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 possibilidades para a primeira etapa, para essa primeira casinha. Tá certo? Vamos supor, vamos supor que você, né, escolheu o número 1 para ficar aí. Isso aqui é só a suposição, poderia ser qualquer número, tá certo? Veja que os algarismos tem que ser sem repetição, então quer dizer que o número 1 não pode aparecer aqui. Beleza? O número 1 não pode aparecer aqui, então você elimina o 1. Porém, o zero que não podia estar aqui, ele pode estar aqui. Então ele entra na contagem. Então quantas possibilidades você tem agora para a segunda etapa, o segundo algarismo? 5 também, né? Que você eliminou 1 e o zero entra, então fica 5 possibilidades. E para o terceiro algarismo, que no caso é a terceira etapa, vai ter quantas possibilidades? Aí você pode dizer o seguinte, professor, vamos supor que eu coloquei o 4 aqui. Então, o 4 está fora. Sobrou quantos? 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Descobrir a possibilidade de cada etapa, agora você faz o quê? Multiplica. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. Então, letra C. Mais uma vez, C de caveira. Beleza? Show de bola. Você segue comigo, porque agora essa questão é de 2023, ó. Concurso para professor de educação básica, de matemática, né? Olha essa questãozinha. Com os algarismos 0, 2, 3, 4 e 5, podemos formar número de 3 algarismos distintos. Novamente, os algarismos têm que ser distintos. Professor, se ele não fala isso, aí você pode repetir, certo? Aí os algarismos podem repetir. Então, muita atenção nisso aí, tá certo? Vamos lá. 3 tracinhos, porque são 3 algarismos. Os 3 tracinhos significa cada etapa do problema, certo? E você tem que lembrar que tem que ser distintos. Outra coisa, como é a questão de formação de números, não pode iniciar com zero. Você já pegou a ideia, né? Ele deu os algarismos que você pode utilizar? Deu. Do 0, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então é 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Porém, o 0 não pode estar aqui. Então você só tem 4 possibilidades para cá. Vezes. Agora vamos para a segunda etapa, o segundo algarismo. O segundo algarismo, você vai lembrar o seguinte, professor, o 0 não pode estar na primeira etapa, né? Mas ele pode estar na segunda? Pode. Então ele entra na contagem. Porém, você elimina o algarismo que você colocou aqui. Vamos supor que eu coloquei aqui o número 5. Então você elimina o 5. Isso aqui é só suposição, tá, gente? O número que eu coloco aqui em cima. Então sobrou quanto? Sobrou 4 possibilidades. Novamente. Por quê? Porque você elimina o que está aqui, mas o 0 entra na contagem. 4 possibilidades. Tá certo? Vamos supor que o número que você colocou aqui foi o número 4, vamos supor. Então sobrou quantas possibilidades para cá? Para a terceira etapa. Sobraram apenas 3 possibilidades. Então fica 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Nesse caso aqui é letra E. Beleza? Letra E. Professor, me tira uma dúvida. Se ele quer a quantidade de número de 3 algarismos, tá certo? E ele não dá essa restrição aqui, ó, distintos. Ele fala assim, podemos formar número de 3 algarismos. A quantidade de números formados nessa condição é, ele não colocou distintos. Então aqui, ó, seria da seguinte forma, você vai ter 4 possibilidades, porque não pode ser o 0, tá? Aqui vai ter quantas possibilidades, professor? Aqui vai ter 5 possibilidades. Por quê? Porque perceba, você não vai eliminar o número que você colocou aqui no primeiro. Tipo, vamos supor que eu coloquei o número 3 aqui, tá certo? Das 4 possibilidades eu coloquei o 3. Só não pode ser o 0 primeiro, né? Porque está formando um número, como eu já expliquei. Tá certo. Só que aqui pode ser o 3 também, porque ele disse que ele não falou que não pode, que tem que ser distintos, ele não falou isso. Então, se ele não falou que tem que ser distintos, é porque pode ser igual. Tá certo? Então pode repetir. Beleza? Tranquilo. Então pode ser o 3 aqui? Pode. Pode ser o 0? Pode. Ou seja, pode ser qualquer um dos números. 5 possibilidades. E aqui, professor, quantas possibilidades? 5 também. Aí nesse caso aqui, nós teremos 100 possibilidades de formar um número de 3 algarismos. Certo? 3 algarismos. Podendo repetir, porque ele não falou que não pode. Tá certo? Então, fiquem atentos nisso aí que é bem importante. Tá certo? Então, questão de formação de números se faz nesse padrão, nesse estilo. Tá? Segue comigo, ó. Questões que envolvem senhas.
PFC também. É do mesmo estilo dessa que a gente acabou de fazer, certo? Lembre-se que senha é uma palavra-chave de PFC, princípio fundamental da contagem, tá? Ó, Paulo esqueceu a senha que utiliza na fechadura eletrônica para abrir a porta de sua casa. Se a senha é formada por três números, de 0 a 9, então, ó, três tracinhos, né? Cada traço para um número, certo? Cada traço significa uma etapa do problema. Todos distintos, opa, informação importante, não pode repetir os algarismos que vai estar em cada etapa. Então, o total de senhas possíveis de senha que Paulo deve digitar para acertar na penúltima tentativa é. Vamos lá. Olha só. Quantas possibilidades ele tem para colocar o número aqui? Professor, ele só pode usar o número de 0 até 9. Tá certo? Aí você vai dizer o seguinte: de 0 até 9 você tem 10 possibilidades. Você vai dizer, mas professor, não pode iniciar com 0. E aí é que você se engana. Por quê? Porque aqui não é questão de formação de número. Você não pode iniciar com o 0 quando é formação de número. Quando é questão de senha, pode ser o 0 sim aqui. Ah, então são 10 possibilidades? Com certeza, 10 possibilidades. Na segunda etapa, que é o segundo dígito, né, da senha, não pode repetir o que você colocou aqui. Então vai ter só 9 possibilidades. Vamos supor, colocou o número 8 aqui. Então não pode repetir o 8 aqui. Tem que ser outro algarismo. Tá certo? Outro dígito. A terceira etapa não pode repetir nem o que está aqui, nem o que está aqui. Então, vamos supor, o 8 e colocou o 9 também. Elimina o 8 e o 9. Então, de 10 você está eliminando dois algarismos, sobra apenas 8. Então, multiplica as possibilidades de cada etapa, você vai ter 720. Não tem alternativa. Por quê? Porque 720 é a última tentativa. Ele quer a penúltima. Ah, então é menos 1. Dá 719. Beleza? Então, se liga aí nesse bizu importante. Falou de senha, pode começar com 0. Falou de formação de número, não pode começar com 0. Tá certo? Essa outra questãozinha, 2021. Uma senha do banco é formada por 5 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tracinhos. Cada símbolo vai ser o quê? Vai ser uma etapa. Só que ele diz que tem que ser diferentes. Sendo que os três primeiros são números de 0 a 9. Então, esses três primeiros aqui, ó. É de 0 a 9. 1, 2, 3. De 0 a 9, beleza? E os dois últimos são vogais. Ah, então esses dois últimos aqui, ó, tem que ser vogais. Vogais. Se Carlos lembra somente que o primeiro número é 4, então ele está dizendo que o primeiro já é 4. Então o total de tentativas possíveis que ele pode digitar para encontrar a senha correta é. Questão de senha, né? Você já conseguiu identificar. Tranquilo. Vamos nós aqui, ó. Ele diz que o primeiro é 4, né? Então só tem uma possibilidade para ser 4, concorda? Só tem uma possibilidade. Ele diz que os símbolos têm que ser diferentes. Então veja, se já foi colocado 4 aqui, então aqui só sobra quantas possibilidades? Você tinha 10 possibilidades. Se já foi colocado 4 aqui, sobra apenas 9 possibilidades, concorda? Para a segunda etapa. Então vai multiplicar a primeira etapa vezes a segunda etapa, vezes a terceira etapa. Vamos lá para a terceira etapa? A terceira não pode colocar nem o 4 e nem o algarismo que foi colocado aqui, o dígito. Então sobra apenas 8. Confere, né? Vamos para a quarta etapa. A quarta etapa ele diz que é uma vogal. Aí, veja bem. Quantas vogais nós temos? 5, né? A, E, I, O e U. 5 possibilidades. Só que a vogal que foi colocada aqui, vamos supor, foi colocada a letra A. Não pode ser colocada aqui. Então sobra apenas 4 possibilidades. E aí é só você multiplicar. Esse com esse aqui dá 72. Esse com esse aqui dá 20. Então fica 72 vezes 20. Que nós teremos 1440. Nesse caso, a letra C de caveira. Beleza? Questãozinha de senhas que pode aparecer para você nesse padrão aqui, desse estilo, tá? Nós usamos o quê? Os tracinhos para representar a etapa. E você descobre as possibilidades de cada etapa e multiplica. Formação de número, questão de senha. Certo? E também pode aparecer para vocês questões de placas.
Questão de placa também é uma questão de princípio fundamental da contagem. Você vai multiplicar as possibilidades de cada etapa. Considere que em uma certa região, cada placa dos automóveis é composta por duas letras. Ó, duas letras. Dentre as 10 primeiras do alfabeto. Então, ó, A, B, C, D, E, F, G, H e J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essas duas letras só pode ser utilizadas uma dessas 10 aqui, que é as 10 primeiras, certo? E três números. 1, 2, 3. Dentre os 1, 2, 3, 4, 5. Só pode utilizar esses algarismos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Para esses números aqui, né? O total de placas diferentes possíveis serem confeccionadas para essa região é igual a. Ele não falou em nenhum momento, aí, que as letras e os números têm que ser diferentes, têm que ser distintos. Ele não falou. Ó, tem que ser duas letras, beleza. E tem que ser, ele só falou, a restrição aqui é que tem que ser dentre essas 10 primeiras. E três números. Entre esses 5 aqui, de 1 a 5. Beleza. Se ele quisesse que fosse diferente, ele tinha dito assim, ó, duas letras distintas, né, dentre as 10 primeiras. E três números distintos dentre esses 5 aqui primeiros. Só como ele não falou, então pode repetir, tá? Então veja, quantas possibilidades você tem para a primeira letra? 10, né? E para a segunda letra? 10 também. Por quê? Porque pode repetir. Ele não falou que tem que ser distintas, então pode repetir. Tá certo? Quantas possibilidades você tem para colocar o primeiro algarismo? Primeiro número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Para o segundo, 5. Para o terceiro, 5. Porque em nenhum momento ele falou que tem que ser distintas. Então você multiplica as possibilidades de cada etapa. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Opa, 125. Aí você acrescenta 2 zeros, né? Que é multiplicado por 10 vezes 10. Então fica esse número aqui, ó. 125. Quando você acrescenta 2 zeros, fica 12.500. Nesse caso, letra A. Questãozinha de placa, beleza? Fiquem atentos aí, viu? Fiquem atentos na hora de interpretar as questões. Se ele falar distintos, então você não pode colocar 10 e 10 aqui, né? Porque você vai retirar o número que você colocou aqui. A letra, no caso, né? Então fiquem atentos. Essa outra aqui, ó. Em certa cidade, as placas de veículos são formadas por duas letras. Uma, duas letras. E três algarismos. 1, 2, 3. Aqui são as possibilidades, né? São as etapas, desculpa. As duas letras e três algarismos. Sendo que a primeira letra é uma vogal. Então aqui tem que ser uma vogal. Beleza? A segunda letra é uma consoante. Consoante. E o último número tem que ser ímpar. Olha aqui a restrição que ele colocou. Ímpar. Nessas circunstâncias, o total de placas distintas, que podem ser formadas utilizando 26 letras de alfabeto, e os algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 8, não podendo repetir algarismo numa mesma placa. Ah, então veja aqui. Não pode repetir algarismo. Beleza? Aí vamos começar aqui pelas restrições. Ó. Você sempre começa por onde ele está levando você. Como assim, professor? Se ele diz que tem que começar com a vogal, a segunda tem que ser uma consoante e o último tem que ser par, então você começa por onde ele levou você. Primeiro, começa por aqui. Ó. A primeira tem que ser vogal. Das 26 letras, quantas vogais tem? 5, né? Tem 26 letras, 5 são vogais e 21 são o quê? Consoantes, logicamente. Então é 5 para a primeira etapa, 21 para a segunda etapa. Professor, posso vir para cá? Não. Você não pode vir para cá. Você agora tem que ir lá para o final. Porque ele disse que o último tem que ser ímpar. Você tem que ir para onde a questão está levando você, entendeu? Vogal, consoante. Agora vai para onde? Lá para o final. Aqui tem que ser um número ímpar. Só que veja, quais são os números que você pode utilizar? A questão disso. Hein? Os algarismos que você pode utilizar é apenas esse. Desses aqui, quantos são ímpares? O 1 e o 3. Ah, então você tem duas possibilidades para cá. Ó. Beleza? Vamos supor que você colocou o número 1 lá no último. Ele disse aqui que não pode repetir os algarismos. Ah, então se você colocou o número 1 aqui, o número 1 não pode estar aqui nem aqui. Então vem para cá. Ó. Você já foi colocado o número 1 aqui. Então sobrou quantas possibilidades? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades
para essa etapa aqui. Beleza? Vamos supor que você já colocou o número 2 aqui. Certo? Você colocou o número 2. Então deixa eu riscar o 2. Sobrou quantas possibilidades aqui para o último? Para a última etapa? 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Agora é só multiplicar as possibilidades de cada etapa. Beleza? Multiplicando as possibilidades de cada etapa, você vai ter o seguinte. Aqui dá 105, né? Aí você faz 105 vezes 20 vezes 2. Vai dar 4.200. Então, nesse caso aqui é a letra A. A de aprovação. Beleza? Então, questões de placas. Nesse estilo aqui, você já sabe o caminho, né? E o que fazer. Beleza? Segue comigo porque tem mais questões, ó. Eu trago para você aqui para finalizar questões que você pode também utilizar o princípio fundamental da contagem, porque você vai perceber que dá para dividir em etapas e multiplicar as possibilidades de cada etapa. Trago para vocês duas questõezinhas aqui para a gente fechar com chave de ouro. Olha só. Em uma prateleira de uma biblioteca, deseja dispor 4 livros de maneiras distintas. Beleza. Deixa eu botar os 4 livros de maneiras distintas. Sabendo que a prateleira possui 10 espaços em que os livros podem ser colocados. Assinala a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de maneiras que esses livros podem ser dispostos nessa prateleira. Beleza? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. 4 etapas. Primeiro você vai colocar o livro 1 e depois você vai colocar o livro 2 e o livro 3 e o livro 4. Então nós temos aqui 4 etapas. Para colocar o primeiro livro, você tem quantas possibilidades? 10, porque são 10 espaços. Porém, os livros são colocados de maneiras distintas, então veja aí. E o segundo livro, quando você vai colocar, você não tem mais 10 espaços, por quê? Porque o primeiro livro já foi colocado, então só tem 9 possibilidades. Para o terceiro livro, a terceira etapa, você tem apenas quantas possibilidades? 8, porque já foi colocado o 1 e o 2. E o quarto livro, você só tem 7 possibilidades. Quando você multiplicar isso aqui, né? 9 vezes 8 dá 72. E 72 vezes 7 dá 504. Vezes 10 você acrescenta o 0. Então dá 5.040. Nesse caso, letra B. Beleza? Outra questãozinha que você poderia fazer pelo princípio fundamental da contagem, utilizando a regrinha do I, né? Descobre as etapas e multiplica as possibilidades de cada etapa. Bem tranquilo, né? E aqui a última que eu trago para vocês, ó, essa questãozinha, que é bem comum também nos concursos. Ó. A figura a seguir corresponde ao mapa da região sudeste do Brasil, com seus quatro estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Uma pessoa dispõe de 5 lápis com cores distintas. 5 lápis com cores distintas. 5 cores diferentes. Para pintar esse mapa. De modo que cada estado seja pintado com uma única cor, escolhida entre o lápis disponível. E estados vizinhos, olha outra informação, não sejam pintados da mesma cor. Sendo assim, é correto afirmar que o número de maneiras possíveis que essa pessoa pode pintar o mapa nas condições apresentadas é igual a. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho a cor a cor B, a cor C, a cor D e a cor E. Eu vou começar por onde? Tanto faz. Por onde você começar dá certo. Essa aqui por Minas Gerais. Você vai começar pintando Minas Gerais. Vamos supor. Você pintou aqui com a letra A. Mas para pintar com a letra A, você poderia ter pintado com letra B, letra C, letra D, letra E. Vamos supor aqui que sejam as cores, tá? Quantas possibilidades você tem para pintar Minas Gerais? 5 possibilidades. Beleza? Primeira etapa, pintar Minas Gerais. 5 possibilidades. Agora eu quero pintar Espírito Santo. Quantas possibilidades você tem de pintar Espírito Santo? Vamos supor que você já pintou a Minas Gerais com a cor A. Então você não pode pintar Espírito Santo com a cor A, porque já foi pintado e ele disse que tem que ser cores diferentes, né? Nos estados vizinhos. Então aqui só tem 4 possibilidades. Beleza? Vamos supor que Espírito Santo eu pintei de cor B. Quando você vai para o Rio de Janeiro, veja que o Rio de Janeiro é do lado de Minas Gerais e do lado do Espírito Santo. Então não pode pintar nem da cor B e nem da cor A. Então sobrou quantas possibilidades para o Rio de Janeiro? 3 possibilidades. Então eu vou supor que ele pintou com a letra C. Certo? Pintou com a cor C. Tranquilo. Quando você chega aqui em São Paulo, veja. Você não pode pintar com a cor de Minas Gerais, que foi A. E você não pode pintar com a cor de Rio de Janeiro, que foi C. Porém, você pode pintar com a cor do Espírito Santo.
Concorda? Por quê? Pode ser, professor, com a cor do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está vizinho a São Paulo. Ah, então ele não pode pintar nem com essa nem com essa. Então tem quantas possibilidades? Três também. Ah, então é só fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3, com certeza. Você multiplicando aqui, ó, 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 3, 9. Aqui vai dar 20. Então você vai ter 180 possibilidades, nesse caso, letra B. E aqui finalizamos nosso assunto de princípio fundamental da contagem. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido, tenha aprendido. Certo? Na descrição aqui do vídeo vai algumas questões para você fixar esse conteúdo aí, tá? Então, tamo junto, espero que tenha gostado. Compartilha, comenta esse vídeo, curte. E próximo assunto, aguardo vocês. Assunto falando de permutação. Valeu!